gravando! Crente pode ou não pode ter vision board? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui o papo é leve, mas o propósito é eterno. Então, pega o seu cafezinho e vem pra mesa com a gente, porque vai começar. Se você é novo por aqui, no nosso canal, no nosso podcast, não se esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho para receber todas as vezes que nós postamos. E não esqueça também de compartilhar assim que você terminar de assistir esse episódio e você se sentir edificado. Compartilhe com quem você vê que tem necessidade, com um amigo, com um familiar, alguém próximo de você. Compartilhe, tá bom? Assim você ajuda a gente a crescer mais. Lembrando também, gente, que os nossos episódios saem às quintas-feiras, às 10 da manhã, no horário aqui dos Estados Unidos. E, se não me engano, é meio-dia no horário do Brasil. Não esquece de se inscrever no nosso canal também, tá bom? É isso aí. E nos segue lá no Instagram também, o link tá aqui embaixo na descrição. Isso aí. Começamos o ano! Começamos o ano! Mais Meninas, um ano! eu quero perguntar pra vocês. Vocês fazem planos de início do ano? Eu faço todo ano. Eu vou ser sincera, é que eu vou mudando, né? Cada hora ciclos. eu tô querendo. Eu tô igual aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante que vai andando. Pra mim é muito difícil criar um plano, como falam? Um vision board. Vision board, um quadro de visões, um quadro de sonhos, não, um quadro de sonhos. É um quadro de sonhos. Pra mim é muito difícil isso. E pra você, minha gata? De verdade, eu não tenho o costume de fazer. Nunca. Eu não me lembro se eu já fiz alguma vez na minha vida, assim, daquela coisa assim, sabe? Virou o ano. E aí, então, aquelas metas, nem mesmo aquela listinha da meta. Nem pro cartinha próximo pra ano. Deus. Já fiz, mas não é algo que eu tenho não fiz muito. cartinha pra Deus. Olha que o Papai do Céu vai cobrar. Nossa, Senhor, perdão, vou fazer esses dias aí. Mas Não vocês sabem que tudo que a gente escreve e tudo que a gente coloca no papel, que tira da nossa mente, do nosso coração, principalmente quando tá ligado com ele, sabe, assim, conectado, aquilo se realiza. Eu sou prova disso. Eu tenho vários testemunhos quanto a essas coisas, assim, de cartinhas para Deus, de vision boards, não vision boards, assim, com imagem, com aquela coisa toda, porque eu tenho o hábito de escrever. É porque na minha cabeça, quando a pessoa fala assim, você vai fazer um vision board, o que eu penso? É aquele estilo americano. Você Todo pega o bonitinho, quadro, né? E aí tá, eu quero um Tesla, aí cola o Tesla. Aí eu quero uma casa tal, aí cola a casa. Umas coisas assim. E eu não consigo fazer isso, porque eu não fico olhando, sabe? Parece que eu quero ter um vision board que eu consigo lembrar ele em mim. Por isso que é bom escrever. Porque quando você escreve, é algo que saiu de dentro de você. É algo que você tirou do seu interior, da sua mente, do seu coração, entendeu? Foi algo que você, vamos dizer que Deus te tocou, te orientou, te guiou, te deu direcionamento para escrever. Então, quando você faz dessa forma, você não esquece. Porque tá alinhado. É verdade. Entendeu? É Agora, verdade. quando você faz na foto que você tem ali, naquele painel que você tá olhando toda hora, aquilo também te faz lembrar, te traz a lembrança. Você entende? Do seu desejo. Tem ali... E crente pode fazer vision board? Aí nós vamos entrar no nosso assunto. E qual vai ser o assunto de hoje, Thaís? O assunto Conta pra nós. crente pode ou não pode ter vision board? O que é um quadro de visão, né? Para que serve? É uma, como você já falou, né? Uma ferramenta visual, né? Sim. Que a gente tem ali para clarificar objetivos, sonhos, intenções, reunindo, pode ser com imagens, pode ser com palavras, frases, e tudo aquilo que a gente deseja. Só que aí, entre desejo e necessidade, né? A gente entra agora numa questão, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Exatamente.
E é sobre isso que a gente vai falar. A gente tem alguns tipos de vision board, né? Pode ser que a gente trouxe aqui, né? Com propósito, um vision board bíblico, Sim. ou E simplesmente qual é? desejos, né, da carne. Exatamente. O meu Tesla. Pra satisfazer as nossas Desejos carnais. Aquelas, né, Senhor, me dá um Tesla que eu vou andar pra você, vou levar todos. Aí quando ganha, tchau, Jesus. Mas é por isso que nesse estudo a gente vai entender por que às vezes não é realizado. Tá lá no vision board, tá lá no seu desejo e muitas das vezes não é realizado. Porque aquilo... Vou deixar para falar no meio do assunto, gente. Senão eu vou antecipar Então, a conversa. Vamos Vai. por partes. Você quer começar, Lohane, para nós? Na Bíblia não fala diretamente, né, sobre ter um vision board, mas a Bíblia ela traz algumas passagens bíblicas, algumas histórias, né, que a gente vê pessoas trazendo à memória aquilo que foi prometido ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente vê, eu acho assim que claramente pode ser o povo de Israel. Eles tinham uma visão, né? Um quadro de visões enquanto eles estavam ali no deserto. Porque Deus havia prometido para eles a terra prometida, né? E querendo ou não, eles tinham isso em mente, embora eles tenham ficado ali por 40 anos, né? Em círculo ali no deserto. E por N questões, né? Mas querendo ou não, o coração deles ansiava por um lugar que Deus tinha prometido. Verdade, Né? E aí, isso, querendo ou não, é colocado ali. A gente pode dizer que foi, né? Que é um vision board. É. A gente vai chegar à terra prometida. Moisés ansiou por essa terra prometida. O povo daquela geração ansiou pela terra prometida. Sim. Viveram em prol da terra prometida porque eles estavam no deserto em busca ou à espera, né, da terra prometida. Então, seria essa, talvez, uma que eu diria que... se encaixaria na visão. Como uma visão com propósito, né? Sim. Um quadro de visão com propósito. É porque a gente tem a ideia do vision board muito fora do que deveria ter, né? A gente, quando eu falo a gente como cristãs, né? A gente tem uma ideia de tipo assim, que são coisas que a gente visão quer, humana, né? Visão humana. Na visão humana, isso mesmo, coisa. Complementando a fala da Lohane sobre o povo do Egito, ali a gente pode ver também que o povo teve visão, então o nosso vision board pode ser tratado dentro da visão, do propósito, direção e alinhamento com a vontade de Deus. Sim, exatamente. Né? E a gente percebe quando está sendo dentro dessas características que isso... O que a gente faz ali como desejo ou como objetivo de vida, seja para o ano, né, a curto prazo, médio, a longo prazo, não sei, se isso está alinhado com a vontade de Deus ou se está atrelado ao nosso ego, né? Porque, de fato, isso nunca nasce, não pode nascer do nosso ego, né? Ego. Como a gente vê muito, né, igual você mesmo citou um pouco antes, é porque eu quero coisas, né? Quero um Tesla, quero minha mansão. Quero coisas ainda, continuo querendo. Você quer coisas? Não, na verdade, deixa eu falar. Conta pra nós. O que acontece? Porque a gente pensa assim... Peraí. Bugou. Eu fiquei no negócio das coisas, então... Eu quero coisas. O que eu quero? Muitas coisas. Que eu quero? Não, mas não é isso. É porque, assim... Quando a gente tava conversando sobre isso... Antes, né, eu fiquei pensando muito sobre a questão da gente realmente não ter a noção do que é fazer um quadro de visão juntamente com Deus. Que foi o que a nossa queridíssima aqui fez e passou o resumão pra nós. É porque a pessoa que mais tem experiência no negócio aqui é ela. Porque, de verdade, gente, de verdade, eu nunca fiz. Eu nunca fiz, assim, um quadro de visão nem a curto prazo, médio prazo. Não, essas coisas de listinha pra virada de ano, eu nunca tive esse hábito de fazer. Só que
antes de chegar ao final do ano, eu sempre ouço, né? Ah, e aí, você já fez sua listinha pro próximo ano? Eu nunca dei a mínima ideia pra isso, sabe? E aí ela veio falando, e uma outra pessoa também falou, e eu falei, e falando, contando de testemunhos que aconteceram. Aí eu fiquei, gente, eu acho Que é real. Mas sabe o que é não? engraçado? A gente é muito engraçada. A gente agora vai fazer um vision Agora board. A gente vai fazer um vision board, por quê? Porque aconteceu tudo que ela, entendeu? A maioria Testemunho das dela. Só que é aquilo, todas as coisas que eu pedi alinhado à vontade do Senhor, aconteceram. Deus me deu, entendeu? Então eu tenho testemunho sobre isso. Então, é real. Tudo aquilo que você põe no papel, tudo aquilo que você bota diante de Deus, ele faz se tornar real. Ô, Jax, e você estava falando de tudo aquilo que é alinhado à vontade de Deus. Mas como que a gente pode saber se o que a gente está desejando está alinhado com a vontade de Deus? Ok. Eu penso, no meu caso, do jeito que eu faço, eu oro e apresento a Deus. Não é qualquer coisa que eu vou lá e anoto. Um exemplo. Você ora antes de anotar? Eu oro. Ora antes de anotar. Hora Eu antes oro. de anotar. Só Hora que- antes de anotar. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei muito surpresa com esse meu estudo. Por quê? Porque tinha coisas que eu ficava, eu quero. Eu falei, Deus, eu vou mudar a minha forma de escrever. Nós queremos um Tesla para nós andarmos. Ó, eu vou pedir direitos autorais, eu vou pedir, como é que é? Patrocínio do Tesla. Então, não, na verdade, assim, antes eu anotava aquilo que me dava desejo no coração. Porque eu só escrevo aquilo que está realmente no meu coração. Mas aí a minha questão é, quando você anotava antes o que te dava desejo, e aí não acontecia, eu como não me você frustrava. Ah, sim. Ok. Eu não me frustrava, sabe por quê? Tem Tipo coisa que está assim- escrita há mais de 10 anos, eu não voltei lá para ler ainda não, mas eu sei que está escrito. E Deus não permitiu, eu agradeço a Deus porque foi livramento. Tem coisas... Aí também você tem que estar na maturidade também para entender que... Não, mas não é que Se eu tô não falando chegou- que eu vou ficar super chateada. Ai, Jesus, perdão, não é Não, mas isso. é sério, tem coisa que você escreve, eu tenho coisa que eu já escrevi, tenho vários caderninhos espalhados. Uhum. Tem coisa que eu já escrevi que não se realizaram, ou se realizou e eu não prestei atenção porque já estava escrito e eu não lembrava. Ou você acha que... E Deus provavelmente não me deu porque talvez não me achou maduro o suficiente, Pode ser. entendeu? Ou talvez Ou porque você aquilo pediu não errado, era né? pra você. Né? Foi o que eu pensei, não era pra você, né? Exatamente. E foi livramento. Obrigado, Senhor, foi livramento. Então é aquela coisa, mas continua aí, você ora antes. Eu oro. Hoje eu vou orar com outra intenção. Hoje eu vou orar com outra intenção. Senhor, eu quero a visão. Tudo aquilo que está no teu coração para minha vida. Porque antes eu orava assim, Deus, eu vou colocar aqui. Se tiver de acordo com os teus sonhos, faça realizar. Se não tiver, alinha os meus pensamentos, os meus desejos com os teus. Você anota, tipo assim, Deus, eu vou colocar aqui? Ai, que lindo! No final eu posso ler uma carta para você. Eu tenho várias cartas aqui. Gente, A minha amei. mudança para Charlotte, está escrita. Eu tenho, na verdade, eu escrevo cartas pra... A gente tava conversando isso antes da gravação. Eu escrevo cartas pra Deus, mas é sempre tipo assim, sabe quando... A criança escreveram pro papai e pra mamãe. Sabe quando você tá, tipo, querendo contar coisas? Tipo, eu sei que ele já sabe de Diário, tudo. né? Eu sei que ele já sabe de tudo. mas Mas é é tipo assim. assim, Jesus, hoje aconteceu isso. Assim que eu Piriri faço. pororó. E aí no final ainda termina assim, obrigada. Um beijo, tchau. Não, ele escreve ainda, Jesus, eu te amo. Da sua filha amada. Ai, que linda. Eu escrevo porque eu sou Nossa. filha. Viu, Lô? Você não tá escrevendo nada. Ela pra tá Jesus. igual o discípulo João. Jesus tá Seu lá, discípulo amado. Jesus tá lá sentado. Sua filha preferida. Jesus tá lá sentado no trono. Nossa, eu recebo tanta carta da Mara. E a Recebe Lô, fiz tão bem essa menina, ela nunca me escreve. Mas Nunca me isso mandou não- uma carta. Mas isso não faz ela diferente de mim, não me faz melhor Não, do que não, ela, sim, nada sim. disso. Porque bom, Deus, né? ele conhece o nosso coração e Não, as mas nossas é intenções. o que eu viu? Vocês entendem a minha situação aqui da mão, né? Eu não tô bem. Tem como cortar isso? Então, mas o que eu falo é o seguinte, não é que ela não faça o vision board dela, talvez tem coisas no coração dela Ela que Deus já ora. tá preparando, Sim. mas é interessante fazer. O meu marido foi uma das coisas que eu escrevi. Você queria um marido?
E aí ela falou pra mim, só que ele tá pronto. Só que Deus quer que você descreva com detalhes. Gente, eu tô muito E se eu te chocada. contar? Eu não recebo uma palavra de ninguém. Sabe o que me mata? É todo mundo fala, eu tenho uma prima que tava toda... Eu tenho uma prima que ela tava numa vida mais louca do mundo. Ela falou que ela tava no trabalho, chegou uma senhora do coque, botou um livro na mesa dela e falou, isso aqui é pra você, Deus mandou te entregar esse livro aqui. Mudou a vida dela. Eu falei, gente, eu ando na rua assim, ó, pros outros. Esse Jesus tá aberto aqui, o braço tá aberto. Quem é o que vai me falar? Cadê? Alguém vem falar alguma coisa pra mim, pelo amor de Deus. Mas é tudo, detalhes, tá? E eu fiz. Eu fui pro círculo de oração na Aí você fez segunda-feira. tipo a cartinha. Fiz uma tal. cartinha, dobrei meu joelho e falei, Deus, meu marido eu quero assim, assim, Com assim, letras assim. douradas num papel no brilho. Meu Deus! Gente, emoção. Todos os detalhes, Thaís. Todos os detalhes. E ele veio. Foi mais forte que Foi. Eu não aguento essas meninas. Vou esperar você ficar adulta. Mas você sabe, isso é muito interessante porque quando a gente olha pra Deus, né? A gente vê um Deus intencional. Ele E não é às aleatório, vezes, né? É, exatamente. E aí, às vezes, pode ser realmente, né? Que não se tratando 100% assim do quadro de visões ali, né? Mas do tipo de oração que a gente faz, né? Às vezes a gente pede alguma coisa pra Deus e às vezes a gente é muito aleatória em oração, né? Não é tão específica naquilo que a gente ora. E Deus, ele é intencional. Então, não que Deus não saiba aquilo que é melhor pra gente, aquilo que é bom pra gente, mas a gente poder descrever a forma como a gente quer determinada situação, determinada coisa também, porque a gente pode ter coisas também. Sim, As com coisas é certeza. que não podem ter a gente, né? Mas a gente vê esse Deus, assim, intencional, sabe? E eu, a partir de hoje, eu vou querer fazer Menina, isso. eu, cara. Não, olha aqui. A partir de hoje, Investe. meu ano esse ano é assim. Vocês contaram pra mim da outra vez, no nosso outro episódio, do negócio do anjo. Eu tô desde o ano passado já. Esperando o anjo. Eu quero um anjo, Jesus. Jesus, eu quero um anjo, eu quero ver um quero anjo. ver o E o anjo. medão, eu quero ver o anjo, mas não quero não. E aí, agora já tem outra coisa. Eu quero o anjo. Eu Aí, quero ó, ver um quero anjo. isso aí você já pode começar a escrever seu vision board. Porque eu sempre falo assim, ó, que existem desejos materiais, o que não é errado, a gente Não. ter desejos materiais, e que são desejos eternos. Sabe? Por exemplo, você querer ter o Tesla, que você tá dizendo. Não é Tesla não, tá, gente? É coisa mais, ó... Então, se Deus tiver que te dar e quiser te dar, ele vai te dar, não é um problema nenhum, não há problema nenhum nisso. Mas a palavra fala pra gente juntar tesouros no céu, né? E aí eu vejo tesouros no céu como questões de desejos eternos, né? Por exemplo, quero ver um anjo. Isso é uma experiência eterna, sabe? Uhum. É algo que vai te edificar o teu espírito e você vai se conectar pra algo eterno, sabe? É verdade. E aí, se você pede, sei lá, dons espirituais, se você pede maturidade, se você pede... Todas essas questões são questões eternas. Sim, é verdade. E, sem dúvida nenhuma, elas serão usadas no seu natural. Porque certeza. são experiências que edificam a vida de outras pessoas. E você falando, você tá falando, eu tô prestando atenção, tá? Eu não sou. Mas eu tenho dois cérebros. É que eu tenho dois cérebros. Mas você tava falando e eu tava pensando sobre a questão do que eu quero ver um anjo e tudo que a gente tem falado aqui, escrever uma cartinha pra Deus, procurar uma missionária que queira passar lá em casa e me dar mandar palavra. escrever alguma coisa. Eu tô precisando, gente. Tipo assim, tudo isso é a gente querendo se aproximar de Deus. Sim. Então eu vejo que isso é uma visão que tá Sim. no coração de Deus. Porque Já foi uma visão que ele te deu pra você escrever no seu vision board, na sua cartinha. eu quero me aproximar de Deus. Esse foi um dos desejos que eu tive o ano passado, da virada de um ano retrasado pro ano passado, sabe? Eu falei com o Senhor que eu queria estar mais perto dele, eu queria buscar mais, eu queria ter mais intimidade. E eu acho que foi o ano que eu mais busquei. Isso é bem interessante, porque tem muito a ver com aquilo que eu tinha falado antes, né? A respeito de desejos eternos, né? Querendo ou não, quando a gente
tem esse objetivo, né? Não por alcançar coisas, não é sobre isso, né? Que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de uma diferença entre um coração que quer coisas com um coração alinhado com aquilo que Deus tem pra gente. Sim. Então, o que a gente tá tentando trazer aqui no nosso assunto o que a Bíblia diz a respeito disso e como nós, cristãos, né, devemos fazer. Não é errado fazer isso, inclusive a Bíblia traz bastante referências que a gente pode colocar como fundamento para essa prática, né? A gente vê em Jeremias dizendo que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, ele tem pensamentos de paz e não de mal, ele conhece o nosso futuro e nos dá esperança a respeito disso, né? E aí a gente vê também Abacuque dizendo que ele precisa tornar a visão ali bem visível, né? Escrita numa tábua, e é interessante que ele fala que tão visível a ponto de quem passar correndo veja, consiga ver. E a gente vê aqui, né, especificamente nesse ponto, Abacuque foi um profeta ali no tempo dele ali, e o povo estava se esquecendo, né, quem era Deus, e ele precisava lembrar o povo de que havia uma promessa sobre eles. E aí as pessoas estavam se esquecendo. E a visão que ele tinha, como eu falei, era uma visão eterna. O Senhor voltará. E eles precisavam se conectar a Deus novamente. E aí Deus deu a resposta. Ele ficou. Aí, ele né? também estava bem triste, magoado, porque ele também já não sabia mais se o Senhor voltaria mesmo ou não, sabe? E a resposta que Deus deu a ele foi exatamente essa. Escreve numa tábua essa visão e deixe claro para que todos, mesmo que passem correndo, possam ver. Isso bugou minha mente ontem quando eu li. Foi. Eu falei, meu Deus! Eu falei, caramba! E ele vem. Saltando pelos montes. Quando a gente estava conversando ontem e a gente falando sobre o assunto, aí você falou assim, qual foi e por que ele foi direcionado a fazer, escrever a visão? Eu falei, não, eu vou voltar e vou ler tudo de novo. Aí fui eu sentar de noite, comecei a ler, eu falei, gente, realmente, a gente só lê aquilo que foi ali direcionado, né? Aí quando a gente começa a ler o texto inteiro, eles estavam sem esperança, né? Sem esperança, sem saber para onde ir, sem saber se realmente ia acontecer. Quando eu li, eu falei, caramba, às vezes a gente perde a esperança. Então, quando está escrito A gente que você lembra, escreveu, aquilo ali, ele traz a esperança, ele traz a memória, ele te Isso é renova, verdade. entendeu? E uma prática, aí sim, gente, palmas pra mim. Yeah. Uma coisa que eu sempre fiz foi escrever as promessas do Senhor a meu respeito. Então, você Isso eu sempre faz. fiz. Mas não é uma questão de visão, de um quadro de visão, assim, sabe? Tipo, anual. Não é uma questão Tipo anual, assim, sabe? dia ela teve um sonho e ela sentiu no coração que essa era uma promessa Mas de é Deus. só- Aí é- ela Mas Não, sobre isso. tem isso também, mas também tem palavras que eu recebi. Igual você falou, né? A irmã do Coque. Vou deixar meu número aqui no link da bio. Se alguém missionária aí que pelo estiver amor de assistindo a gente, faça uma oração e quiser ligar pra ela. Por favor. Nunca Recebi uma palavra. Meu Deus! Meu Deus, vamos orar pra essa jovem. Vamos orar por você. No final desse podcast, nós vamos orar por você. Não se preocupe. E Deus vai falar no seu coração. Thaís, Amém. então eu vou te dar uma palavra. O Senhor se revela no simples, E no no silêncio. ordinário, no comum, tá? Às vezes a gente espera a voz do Senhor num trovão, numa ventania, numa irmãzinha do Coque que vem rodando. Não, Mas não o precisa Senhor- vir rodando. Fala, continua, pelo amor de Deus. Mas o Senhor se revela no simples, na voz suave, naquela que você sente lá no seu coração e naquela sintonia que você, no seu natural, pensaria assim, eu sozinha não conseguiria chegar nessa conclusão. Isso Ô, meu foi o anjo, Espírito mas Santo. eu sou doidinha. Sabe aquela mulher que tá rodando aí dos memes? Tipo, a voz falou comigo pra dar na cara dele. É tipo isso, sabe? Mas acredite que, doidinho ou não, a voz do Senhor você vai reconhecer. O teu Espírito Amém, testifica. amém. Eu recebo em nome de Amém. E é verdade. Talvez você tá se comportando desse jeito. O Senhor tá te dando uma palavra, você tá sempre assim, ó. É por isso que às vezes a gente tem que ficar em silêncio, em calmaria. Em silêncio, calmaria. Às vezes, sabe aquele momento que você fica calmo e você só sabe chorar? Aí você olha assim e fala, por que eu não consigo orar? Porque as suas lágrimas falam tudo.
E ele recebe e fala, eu sei, cada lágrima que tá caindo aqui, ó, tem uma palavra escrita. Eu sei a dor, eu sei o sofrimento, eu sei a alegria que tá nessa lágrima. Então, filha, Deus tem falado com você, você que não tá prestando atenção. Não, eu realmente, por isso que eu tô falando. O meu, Calma aí. O que é do meu vision board desse ano? Ele tem Acalma que você vai falar ouvir. comigo, o Ele anjo fala tem com que você aparecer. o tempo inteiro. E quando eu li, né, eu falei com a Lohane que me bugou a mente e tal. E por que o Senhor nos ensina dessa forma? Para escrever. Por quê? É porque a gente é meio panguá, né? A gente esquece. Entendeu? A gente esquece. E Ele nos ensina a escrever, a tornar visível a visão que nos foi dada. Ele faz tornar claro, trazer a clareza daquilo que foi dito no íntimo, sabe? Ali, no escondidinho. Ele nos lembra diariamente, que é aquilo que eu falei, ele traz a memória todos os dias. Quando você está triste lá, e ele fala assim, peraí, minha filha, lembra daquele dia lá? E você, não, peraí, então por que eu estou triste? Eu tenho uma palavra para você. Toda vez que eu vejo que eu vou cair na preocupação, por exemplo, do dia a dia, na rotina, e que eu vejo que eu vou de ladeira abaixo, eu falo, Deus, o coração está acelerando, está me faltando um ar, me ajuda. Respira, eu falo, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou morrer de preocupação? Me preocupo porque eu sou ser humana. Mas eu vou deixar a preocupação me parar? Não pode. Não, com certeza. Então, a gente tem que sempre lembrar que Deus nos traz a memória diariamente. É verdade. É verdade, mas você, irmãzinha do comic. Tô brincando, gente. Depois aparece um monte de mensagem lá no meu DM. Assim te diz o Senhor. Não vou acreditar em ninguém, tá? Como é isso? Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Lá vem. Lá vem pancada. Eu tenho uma pergunta nessa para vocês noite. também. Não, mas a pergunta é para Qual que é a vocês pancada? duas. Qual a diferença entre vision board e visão? Como é que é? Qual? Me pareceu a mesma coisa. Ela acabou de falar pra nós aqui. Olha só, o problema que ela arruma. Ela acabou de falar pra nós aqui que visão e vision board... Cristãos. Qual a diferença entre vision board e visão? Tá no seu dever de casa, Thaís? Mas você tá falando... Agora eu fiquei ruim mesmo. Ela tá falando visão dele. Rapaz, tem muita diferença aí nesse caso, né? Nesse caso tem. Bom, eu diria assim, vision board é aquilo que você coloca, literalmente, né, no quadro de visões, ou que você consegue Deixa eu tirar até meu visualizar óculos pra escutar ali melhor. no quadro. Tirar o óculos pra escutar. Não, é porque é muito difícil, porque assim, qual que é a visão, qual tipo de visão que você está falando? É a visão do eterno? Porque se for a diferença do vision board para a visão do eterno... Na Bíblia, baseado na Bíblia, visão vem de Deus. Então, o vision board é um vision board cristão com as mesmas coisas. Eu preciso lembrar disso, porque se eu falar, o vision board é a mesma coisa, o povo vai falar, não é não! Mas não é isso. Se a gente colocar no vision board a visão que Deus dá pra gente diretamente, é a mesma coisa. A gente só vai ter um lembrete daquilo que o que você acabou de falar Então, aqui. a diferença só está na origem da visão. Ai, menina, nossa, que Você bom. entendeu? Conte-me entendeu? mais sobre isso. Entendeu? Quando você tem a visão que vem de Deus e você consegue fazer o seu vision board, porque ali você não vai colocar só o Tesla, a casa, o cachorro, as viagens. Ali você vai colocar a vontade de estar na presença, ter mais intimidade, buscar mais no secreto. E também vai colocar suas coisas dos desejos humanos. Mas sabe o que a gente até conversou sobre isso um pouco. Eu penso o seguinte, quando a gente coloca no nosso vision board aquilo que a gente quer para a eternidade, né? O que a gente está juntando eu vou morar no céu. A gente está juntando, Nós vamos. né,
para estar mais próximo. O que a gente junta, né? Igual eu quero ver o anjo, eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero ter uma maturidade espiritual maior. Isso é dentro da visão. Sim, só que eu acho que quando você coloca isso num vision board, você não precisa colocar mais nada. Isso. Você sabe por quê também? Porque isso está dentro do buscar primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Entendeu? Exatamente. Entende? Então você pode colocar assim, o seu Tesla, casa, mansão, o que você quiser, não suas pode férias. me dar o que ele quiser, tá ótimo. Mas você tem que lembrar que o porquê que você está fazendo. Mas então, foi o que eu pensei, assim, quando a gente estava falando sobre esse assunto e eu li o texto que você mandou e tudo, o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, eu não preciso adicionar um carro. Claro que a gente quer as coisas, claro que a gente quer ter coisas, a gente não quer viver, não é porque a gente vai viver bem no céu que a gente vai viver mal na terra. Não, muito Mas ao contrário. eu acho assim que quando você une o seu projeto, o meu projeto é o quê? Estar próximo de Deus. Você une o seu projeto com a visão que Deus tem para você, com os planos que Deus... Só eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então, quando você une isso e você tá pelo menos tentando, gente, porque às vezes a gente não consegue 100%, mas você tá tentando chegar até Deus com mais humildade, digamos assim, né, com mais quebrantamento, Sim. você acaba não precisando dessas coisas, você vai recebendo essas coisas e às vezes essas coisas nem são mais tão importantes para estar naquela visão. Tá, mas Deus manda a gente sonhar. Não, sim. Mas você precisa... O que eu quero trazer, assim, o que eu tô tentando explicar? Que quando você coloca na visão, você traz a realidade. Você entende? Você traz. Eu não quero dar exemplo de coisas fúteis, assim, entendeu? Mas, se você vai sonhar que é uma casa, você vai botar uma casinha pequenininha? Não, eu quero uma casa de 6 quartos. É sobre isso, você entendeu? Você vai botar uma casa dos seus sonhos, uma casa que você sabe que você vai ser feliz com a sua família. Ah, mas você falou lá no começo que você não pode fazer. Pode? Quem foi que falou que não? Mas não pode esquecer o propósito. E se você tiver maturidade para receber, ele vai te dar. Se aquilo ali não for te roubar dele. A gente pode ter desejo. Cara, eu tenho vontade, eu quero ter um carro também, eu quero ter um carrão. Hoje eu dirijo um carro, mas eu quero ter um carrão. Eu quero ter uma casa boa. Eu quero viajar com a minha família. Não é sobre status, é sobre ter tempo de qualidade, essas coisas, entendeu? Sim. E se você está alinhada com os pensamentos, se aquilo ali que você está desejando não te roubar de Deus, estiver alinhado a ele, com certeza. Sim, sim. Sim, é o mesmo pensamento que eu tenho. Eu só não... Como é que fala? Agora, neste momento, queridos, o meu vision board vai ser o mais simples possível. Não, entendeu? e não tá errado, tá tipo, certo. não é mais simples, porque eu acho que tudo que é pra ele, tudo que você quer com ele não é simples. Não é grandioso, né? É maravilhoso. Então, assim, não é simples, mas vai ser aquela coisa assim, gente, o que eu quero, o que eu preciso agora é isso. Eu não preciso de um carro, eu não preciso de uma casa, eu preciso disso. Sim. E aí, daqui a pouco, senhor, a gente vai conversando. Qual é a sua visão sobre isso, Lô? Eu acredito que, como a gente já vem falando, né, existem alguns tipos de quadro de visões ali. As pessoas escolhem a forma como quer fazer, mas eu acho que, em se tratando de nós como cristãs, né, a gente precisa entender que esse projeto, esse desejo, ele precisa nascer primeiro no coração de Deus, né? A gente precisa fazer isso com um propósito, né? Por mais que a gente ali dentro da construção disso daí, a gente saia um pouco, porque a gente tem vontades, né? Não só vontades, mas a gente também tem necessidades. Sim. E aí, de acordo com o que a gente vai fazendo, vai escrevendo, o Senhor vai alinhando tudo aquilo. E ele vai trazendo clareza sobre o que foi feito ali. De repente, você pede algo que você não tem necessidade nesse tempo e nem para outro tempo. Mas que você quer. E que você quer, mas aí o Senhor supre esse desejo do seu coração com a presença dele. E aos poucos você vai conhecendo isso em Deus, sabe? Então, tipo assim, eu não acho que
de todo, ai, precisa ser assim, ou precisa ser assado. Não, você, igual ela falou que ela ora antes de fazer e tudo, eu hoje, se eu, né, for sentar e for fazer eu iria fazer assim, eu também iria orar, até mesmo para Deus me dar inspirações no meu espírito, naquilo que eu preciso desejar como eterno, né? E também numa questão aqui, terrena, né? Então, eu colocaria tanto coisas materiais quanto coisas espirituais. E de tudo ali, eu oraria ali pelos dois. As duas, as duas partes ali ficariam bem visíveis para mim. Eu colocaria as duas diante do Senhor e eu colocaria diante de Deus e pediria a Ele para me orientar à medida que eu for recebendo, ou à medida que eu não for recebendo, e me instruir também naquilo. E com isso a gente cresce, a gente amadurece, a gente se firma mais no Senhor. Sim. E no próximo ano ou no próximo projeto, você vai estar mais alinhado e mais enraizado naquilo que de fato importa. Né? É verdade, sim. Aí você falou, né, eu oraria e colocaria bem a visão, assim. Uhum. Aí eu tava olhando aqui nas minhas anotações, em Mateus 6:22, ele fala, os olhos são as lâmpadas do corpo. Uhum. Aí, quando eu li isso, eu entendi que aquilo que você contempla, alimenta e guarda diante dos seus olhos, molda a sua vida. Uhum. Sim. Olha que bonito isso. É bonito, mas a gente precisa ter cuidado também. Porque nem tudo que é bonito, cheiroso, lindo, a gente E pode nem tudo tocar. que os nossos olhos verdade. contemplam, né? Quer Não. dizer que é pra gente. Sim, sim. Não, né? mas aí nesse caso a gente está falando do vision board, gente. A gente está falando da visão, do propósito, né? Vamos alinhar aqui para não... Não, mas quando tá alinhado à vontade de Deus, eu acho que não tem erro. Não tem erro e a gente se satisfaz nisso. A gente encontra a presença de Deus naquilo. A gente encontra Deus em Sim, tudo, ele sabe? acaba te consolando em alguns... Não consolando, que eu acho que não é a palavra certa, mas ele acaba... Por exemplo, eu quero isso aqui não aconteceu, mas eu tô vendo que isso aqui não aconteceu porque Deus tinha isso aqui para acontecer. E se isso aqui não tivesse acontecido... Não, se isso aqui tivesse acontecido, essa coisa melhor, maravilhosa aqui não teria acontecido. Entendeu? Então, eu acho que não é que ele te consola, mas ele te mostra com o tempo... Sim. Que o que você estava querendo, ele tinha plano. Você sabe aquela imagem que direto todo mundo tem de tipo assim, que a menina tá com uma florzinha na mão e Jesus tá com um buquê? Aham. É tipo isso, sabe? Tá aqui o meu sonho, mas eu o tenho sonho algo tão é grande pra isso. você. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí, em se tratando, né, na questão bíblica até de construir esse quadro de visões, né, a gente não pode fazer isso baseado em status, em dinheiro, em fama, bens materiais, né, na aparência, em nada nesse sentido, Até né? porque para não trazer isso, para isso não virar uma idolatria, né? Pra gente não ficar ali, nossa, eu quero somente isso aqui, né? Acaba perdendo o propósito. Eu acho que o que norteia bem como nós devemos fazer é que isso seja o reflexo do propósito e da obediência a Deus naquilo que está no nosso coração e no nosso espírito, né? E naquilo que o céu fala, né? Naquilo que a Bíblia também fala a nosso respeito. Então, quando é feito assim, eu penso que não tem erro. Não tem por que chegar no final do ano ou no final do projeto, porque eu acho que tem isso também, né? Aqueles quadros de visões que a gente pode fazer pro longo do ano, às vezes para um projeto em si. Esse podcast aqui, eu posso dizer que ele entrou um dia num quadro de visões e hoje a gente está desfrutando disso aqui. Então, quando a gente alinha todas essas coisas, eu acredito que a gente tenha a bênção do Senhor sobre isso. Sim. É verdade. Quando tudo é alinhado com ele, quando é feito com propósito, com obediência, tudo dá certo, né? Exatamente. Então, gente,
caso vocês também tenham essa vontade de criar um vision board, ver um anjo, fazer coisas assim, a gente trouxe aqui para vocês uma ideia do que você vai incluir para construir esse vision board. Você pode fazer no Canva, você pode fazer em vários lugares, mas o seu vision board cristão teria que ter propósito, chamado, fruto do Espírito. Às vezes você está querendo um dom do Senhor, né? Então você coloca ali no Vision Board. Vida espiritual, família, saúde, prosperidade com propósito, né? Então, e caso você fique pensando, como eu vou construir isso? A nossa amiga Mara vai fazer para nós, vai fazer umas ideias de Vision Board no Canva e vai deixar para vocês lá no nosso Instagram. Para quem não sabe, o link está aqui embaixo do nosso Instagram, aqui na descrição do vídeo. E ela vai deixar lá para vocês. E eu gostaria muito de ver o Vision Board de vocês. Então, eu também quero ver. Quando Com vocês, certeza. se caso vocês se inspirarem nos nossos, que é a Mara que vai fazer. Não, eu vou fazer. Eu me senti inspirada também. Eu vou fazer também, gente. Também eu vou quero fazer. ver o seu postado Faça lá. o seu também. Eu vou fazer, eu Aham. vou fazer, eu prometo. Mas Quero só ver. eu quero ver o de vocês. Então, se vocês quiserem, às vezes é uma coisa muito íntima que vocês querem colocar no Vision Board de vocês, não precisa, né, abrir e expor para todo mundo. Mas caso você queira expor, coloca lá nos seus stories, marca a gente, que a gente quer ver de todo mundo que assistiu esse episódio. Com porque certeza. assim, esse ano nós vamos entrar fazendo Vision Board porque tá dando certo pra Mara, gente. Gente, não é só porque tá dando certo pra mim, é porque vocês também têm que experimentar. É essa verdade. coisa Eu tô gostosa. querendo, eu quero. Não, eu quero experimentar mesmo. Tô É. precisando, Vai dar tô precisando de certo. umas Isso aí. coisas novas na vida, gente. Tá difícil. É isso, gente. Por hoje, nós agradecemos a participação de vocês e até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.